Bolsonaro anuncia uma parceria com Putin e vai aumentar a importação de diesel frente ao país asiático. A Rússia, inclusive, que vai cortar o fornecimento de gás para a Alemanha e se tornou o segundo maior fornecedor de gás para a Espanha, sendo que a Espanha não tinha a Rússia como seu principal fornecedor. Estados Unidos, voltando à geopolítica mais tradicional, começa a negociar novamente com os sauditas, apesar daquele que a gente sabe, desrespeito aos direitos humanos, tudo que os sauditas fazem, e a crise econômica sem precedentes na Argentina. A Argentina está virando uma nova Venezuela, inclusive a Venezuela até crescendo economicamente, ao contrário dos argentinos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, peço desculpa, Talvez a iluminação, a qualidade da imagem não esteja sensacional, mas eu não estou em São Paulo, mas eu não posso deixar de ficar gravando aqui para vocês conteúdos diários, tá bom? Então, me perdoem daqui, talvez a edição não fique tão boa como dos outros vídeos, mas enfim, a gente vai conseguir se comunicar de maneira bem eficiente. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Bom, a gente sabe que o Brasil está numa crise econômica muito grande, inclusive até menos pior que a dos outros países, é fato, mas há uma inflação que está correndo o poder de compra, aumento no preço dos combustíveis, enfim. E o Brasil, como um país muito rodoviarista, grande parte da nossa inflação vem por conta do frete. E o frete é feito por meio do diesel. Aliás, por isso que é até mais importante, a respeito da inflação, claro, do que controlar o preço da gasolina e do etanol, é controlar o preço do diesel. Porque o diesel é que realmente sustenta o frete que existe no Brasil, que encarece alimento, produtos, serviços e por aí vai. Pensando nisso, o Brasil, que já anunciou que não vai banir a Rússia na OMC, que não vai adotar sanções de limitar a exportação do preço dos combustíveis frente à Rússia e vem demonstrando certo apoio ao Putin, lembrando que o Bolsonaro até falou que o Putin, ao contrário dos líderes ocidentais, pensa na soberania brasileira na Amazônia, anunciou, sem dar grandes detalhes ainda, que dentro de 2 semanas vai aumentar a importação de diesel frente aos russos. Hoje, o Brasil ele não é autossuficiente em combustíveis, não porque a gente não tenha petróleo para fazer o refino e sim virar diesel, gasolina, etc. Mas porque a gente não tem tantas refinarias para fazer o diesel, dentre outros combustíveis. Então o Brasil hoje ele importa mais ou menos 30% dos seus combustíveis. Poxa, a Rússia que vem sendo sancionada e vem querendo se aproximar de mercados alternativos como asiático, africano e América Latina, o Brasil nesse momento está se aproveitando, até para a gente conseguir baixar o preço do diesel e controlar a inflação, está se aproveitando para aumentar a importação frente aos russos. A Rússia, ela sabe do potencial que tem em relação a gás natural, E até por isso, por exemplo, vem aumentando sua presença na União Europeia. A Alemanha já está um pouco reticente a adotar sanções contra os russos. O Canadá, por exemplo, ele findou as sanções de maneira provisória para facilitar a importação de gás natural dos russos. Percebe? Quando a economia ela começa a pegar nos países de origem e a popularidade começa a cair, porque a população reclama que não tem mais poder de compra e tal, os governantes ficam naquela sinuca de bico. E aí? Age de maneira mais ideológica para proteger a Ucrânia ou age de maneira mais econômica para agradar a população e ser reeleito? É fato, E a Alemanha ela vai conviver com isso agora. Por quê? O gasoduto, um dos principais que conecta a Alemanha à Rússia, chama-se Nord Stream, o Nord Stream 1, que conecta em relação ao Mar Báltico. Inclusive teve até a polêmica, porque a Angela Merkel, ela construiu o Nord Stream 2, reforçando e aumentando a dependência da Alemanha frente à Rússia. Mas o Nord Stream 1 ele já existia, e ele fornecia mais de 1.000 metros cúbicos por dia aí, A questão é que o Nord Stream 1 ele vai ficar de 10 a 14 dias parado por manutenção. Com essa manutenção, é natural que vá menos gás para a Alemanha, Isso pode ser até de maneira provisória, não sabe exatamente quando que vai acabar, segundo os russos, de 10 a 14 dias. E a Alemanha, ela utiliza muito desse gás natural para sustentar toda a sua indústria, praticamente toda a sua indústria, para sustentar principalmente a parte urbana, para aquecer as casas. A grande questão é que nesse momento, estima-se que mais ou menos 63% dos reservatórios alemães, eles estejam com gás natural. É um número assim, digamos, mais ou menos. Por quê? Porque a gente está no verão. No verão não utiliza tanto assim energia elétrica, para aquecimento das casas e tal. Mas a Alemanha, ela quer aumentar esse número para 90% até o início do inverno, para conseguir passar o inverno inteiro e não ter o aumento do preço. Porque imagina, acabou o gás, e aí o que a gente faz?
acha mercados alternativos. Só que não tem um gasoduto que já conecte, por exemplo, a Alemanha. Até concordo, pô, no futuro faz energia nuclear, a Alemanha agora está queimando carvão para ver se muda um pouco essa matriz energética, faz gasoduto que venha do norte da África, que tem bastante gasoduto também, mas nesse momento não há como suprir. Então precisa dos russos, tá? Então eles querem aumentar para 90% para ter uma espécie de reservinha para conseguir passar o inverno como um todo. Será que vão conseguir? Cara, não sabemos, mas isso dificulta bastante a aplicação de sanções frente à Rússia. E a Rússia, ela está dando até uma certa sorte no sentido geopolítico. A própria Espanha. A Espanha tinha a Rússia como o terceiro principal fornecedor. Pois é, nesse momento a Rússia passou para segundo principal fornecedor. Por quê? O maior fornecedor é os Estados Unidos, que vende o gás natural liquefeito né, para os espanhóis. E o segundo é a Argélia. Só que a Argélia, ela está com um problema em relação à Espanha, porque a Argélia tem uma briga muito grande com o Marrocos. E o que acontecia? A Argélia exportava gás natural para os espanhóis e os espanhóis revendiam esse gás natural para o Marrocos. E a Argélia falou, bom, se você revender, se você ficar na parceria com eles, eu cancelo as exportações. E isso vem acontecendo. Então a Espanha foi obrigado, apesar das sanções aplicadas à Rússia, a aumentar as importações de gás natural que vem dos russos. Pois é, situação complicada para a União Europeia. Estados Unidos, governo Biden, acho que vem se ligando, né, que tentar fazer parceria com o Irã, com Venezuela, talvez desagrade antigos parceiros e não consiga de fato agradar esses novos parceiros, que seria Irã e Venezuela, por exemplo, e vem voltando a fazer parcerias com seus antigos aliados. Agora é o caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, claramente, é o segundo maior reserva de petróleo que existe no mundo, é a grande liderança que existe da OPEP, que regula a produção e o preço dos combustíveis fósseis, isso é fato, mas a gente não pode esquecer que a Arábia Saudita é um país que desrespeita os direitos humanos. Inclusive, na própria embaixada da Turquia, a gente teve um assassinato bastante suspeito de um jornalista que era contra o príncipe saudita. Desde então, o Biden, ele meio que cortou relações com a Arábia Saudita. Isso desagradou os sauditas e uma parceria estratégica entre um grande produtor de combustíveis fósseis e os Estados Unidos foi desfeito. O Biden, por exemplo, ele até tinha parado de financiar a Arábia Saudita na guerra civil do Iêmen. Pois é, os Estados Unidos estão negociando a volta da venda de armas, dessa parceria geopolítica importante frente aos sauditas, com os sauditas. Por quê? Porque o Biden agora considera, agora os sauditas respeitam os direitos humanos. Claro que não, né? Mas porque sabe que manter essas sanções, esse desagrado, com a inflação dos Estados Unidos batendo 8,5% ao ano, 9% ao ano, é uma coisa que não faz muito sentido. Que nem eu falei, ideologia, economia à parte. Quando a economia começa a apertar, a ideologia ela vai pro buraco, tá? Essa é a grande questão. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a grave crise econômica da Argentina, tá? A gente teve o ministro da Economia da Argentina renunciando ao seu cargo, porque não sabia exatamente o que fazer com a economia da Argentina. E há uma pressão muito grande, principalmente do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, para que as medidas adotadas não sejam atrair mais investimentos estrangeiros, criar um ambiente mais saudável para a iniciativa privada. Pelo contrário, é política de controle de preços, é proibição, por exemplo, de argentinos utilizarem dólares, então tem que utilizar um peso. Hoje os argentinos, não sei se vocês gostam de futebol, mas teve uma dificuldade inclusive para o River Plate conseguir garantir as bancárias para contratar o Borja. Para quem é palmeirense, né? Eu não sou corintiano, hein? Tá? Mas quase que o Palmeiras não consegue vender o Borja para o River Plate, porque o River Plate não tinha dinheiro suficiente e garantias bancárias para fazer a transação em dólar. E convenhamos que ninguém vai aceitar, né, o peso, moeda argentina, como moeda de pagamento. Pois é, quando o ministro da Economia renunciou, entrou o ministro da Economia que apoia as ideias da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. Política de congelamento de preços, política de proibição, por exemplo, de utilizar dólares. Imagina você um argentino, você quer ver, você não pode trocar hoje, pessoa física, trocar peso por dólar para conseguir viajar, por exemplo. Pô, galera, isso é um controle, isso é um início quase, né, convenhamos, de uma ditadura. Então, ditadura assim, no sentido econômico, pelo menos falando, né? Então a Argentina, ela tá num momento, assim, extremamente complicado. A Argentina, desde o começo do ano, teve 70% de inflação. Essa semana, 20%. Imagina, o Brasil, inflação bem alta, né? A nossa inflação oficial está em 11%.
que é um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. A da Argentina está em 20% na semana, ou seja, quase o dobro do que o Brasil levou ao longo de um ano, percebe? Ou seja, a situação da Argentina é gravíssima. Aumenta a taxa de juros, sufoca os investidores, insegurança jurídica. Cara, imagina, você é investidor, você vai investir num país como a Argentina? Então a Argentina, para tentar solucionar a crise econômica, vem adotando medidas cada vez mais anti-mercado que tentam aumentar ainda mais a crise econômica argentina. A Argentina está tentando negociar uma saída com o FMI, lembrando que a Argentina, junto com o Equador, são dois países que devem ao FMI, mas já anunciou que nos moldes que está sendo feito não vai conseguir pagar. O antigo ministro da Economia, ele tinha feito um acordo com o FMI de prorrogar um pouco o prazo dessa dívida se a Argentina se comprometesse a reduzir o seu déficit primário. Ou seja, coisa básica, né? Você tem que gastar menos do que você arrecada. Também por conta disso, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner não aceitaram, e por conta disso, um dos motivos que ele pediu a renúncia. Ou seja, vejo que assim, a Argentina está realmente caminhando, digamos assim, para ser uma Venezuela. Claro que as economias são diferentes, né? A Venezuela é muito monoexportadora, depende muito do petróleo. A Argentina é um país industrializado, a Argentina tem um mercado consumidor mais forte, tem uma industrialização, uma qualificação da mão de obra muito mais eficiente, então existem diferenças bem claras entre a Argentina e a Venezuela. Mas no sentido da economia, uma hiperinflação, uma redução dos investimentos, uma desconfiança dos investidores, a situação ela está bem grave para os argentinos. Inclusive, existem notícias falando, será que o Brasil, que com a PEC das bondades, a PEC kamikaze, pode virar uma Argentina? Antigamente vamos virar a Venezuela? Agora, podemos virar uma Argentina independente? O que você pensa? Se for Lula, se for Bolsonaro, se for Ciro Gomes, o Brasil, ele pode caminhar nesse caminho para virar uma Argentina com medidas populistas? Pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Quero saber a opinião de vocês. Inclusive, se você acha que essa PEC kamikaze ou a PEC da bondade ela é necessária nesse momento ou não, é uma medida populista para angariar votos, deixa nos comentários que eu quero saber. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, desculpa aí pelo cenário não tão bom ou pela qualidade de imagem não tão boa, mas logo menos estamos de volta para os vídeos normais. Belezinha? Pessoal, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.